Você trouxe a sua Bíblia? Abra ela no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Quero ler com vocês essa passagem em que Jesus fala com uma mulher. E o que é que a gente aprende, não é, com as palavras do Senhor? Não basta apenas nós lermos a Bíblia, é necessário que nós venhamos meditar e descobrirmos o que é que o Senhor deseja falar para ela, não apenas naquele tempo, mas hoje, não é? O que o Senhor deseja falar para nós hoje, através dessa passagem que aconteceu aí há tantos e tantos anos atrás. Você encontrou? Você diga obrigado, Jesus. Se você está caçando Mateus ainda, você fala assim: Senhor, misericórdia, ajuda eu. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 15, a gente começa a ler a partir do verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. E a mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Amém? Pode se assentar, pode se acomodar. A Bíblia então traz essa passagem dessa mulher que era estrangeira, era cirofenícia, e ela vem gritando atrás de Jesus. Você imagina que se você chamasse Jesus e Jesus não respondesse? Quantos aqui já fizeram uma oração e ficou sem resposta? Você está buscando, você está orando e de repente você fala assim: meu Deus, mas cadê a resposta? Você já viveu isso, gente? Eu já vivi. Então repete assim comigo: ausência de resposta não significa ausência. Às vezes é só um teste. Como foi com essa mulher? Porque Jesus foi caminhando a um ponto e essa mulher gritando atrás dele. A gente não consegue imaginar hoje que a gente chamando por Jesus, que Jesus não viesse ao nosso socorro, que o Senhor não viesse em nosso auxílio. Mas Jesus fez isso. Mas repete comigo, fala assim: era um teste. Era um teste. E não bastasse Jesus a princípio não responder e essa mulher ficar gritando atrás dele a um ponto de incomodar os discípulos, Jesus chama ela do quê, gente? Eu vim para os filhos da casa de Israel. Não é lícito tirar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Vê se tem um cachorrinho perto de você. Dá uma olhadinha. Tem um cachorrinho aí? Dá uma olhadinha para essa pessoa. Você vai entender daqui a pouco porque que você está olhando para ela. Está vendo se tem um cachorrinho aí? Aleluia. Né? A fé dela. Mas assim, ainda que Jesus compare ela com um cão, imagina se Jesus chamasse a gente de cachorrinho. Se só de a gente não ter às vezes resposta do Senhor, a gente já chuta o barco, a gente já sai reclamando. Imagina se ela escolhe então abrir mão. O que é que ela não ia falar de Jesus, gente? Aquele homem lá que está todo mundo falando que ele está curando, que ele está livrando, que ele está libertando, ele nem sequer falou comigo. E a hora que ele falou, ele me chamou de cachorrinho. Você tem noção do que é isso? E ainda falam que esse homem é o Messias? Ela falou isso? Falou? Pergunta aí se fosse você. Não precisa responder, né? Porque às vezes a gente por muito menos fala: Jesus, misericórdia. Mas essa mulher, ela permaneceu firme. E porque ela permaneceu firme, Jesus, o que ele faz? Ele elogia a fé dela. E porque ela escolheu permanecer ali firme na busca dela, que era o quê? A libertação da filha.
Porque ela permaneceu firme e ela não se contentou com as palavras dele, ela o adorou, reconhecendo quem ele era. Então ela não saiu falando mal, mas ela se prostra e ela o adora. E ela alcança então do Senhor o favor, que era o quê? A cura da sua filha. Acontece que essa atitude, essa resposta de Jesus, na verdade revela um contraste. Que é o quê? Que há quem se conforme com migalhas e há quem entenda que foi chamado para a mesa. Essa mulher, ela abriu uma porta que até então, ali com ela, era o quê? Era uma exceção naquele tempo. Porque até a crucificação, Jesus veio para os seus, Jesus veio para os filhos da casa de Israel, não para os gentios. Mas a partir do sacrifício de Jesus, todo aquele que crê no Filho de Deus, deu-lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Então olha aí e declara assim: tu és um filho de Deus. Se tiver gente do outro lado, você fala assim, repete para essa pessoa, fala assim: tu é um filho de Deus. Só que a gente muitas vezes o quê? Acaba se contentando com as migalhas. A mulher, ela se humilhou por migalhas, porque até aquele momento ela não fazia parte da aliança. Mas nós, filhos, temos acesso direto ao pão. E só que por vezes nós estamos nos contentando com as migalhas que caem da mesa, quando o Senhor nos chama para quê? Para nos assentarmos à mesa, para nos banquetearmos, porque Deus tem muito mais para fazer nas nossas vidas e através também nas nossas vidas. Muitas pessoas acabam vivendo das histórias passadas, porque lá em 1950, olha, eu acontecia, e eu tive a minha empresa, e isso e aquilo outro. Então fica vivendo do quê? De histórias passadas, se contentando com aquilo que aconteceu no passado. Repete comigo: se aconteceu ontem, é passado. O que é que Deus está fazendo na nossa vida hoje? Qual é o milagre, qual é o sobrenatural do hoje? Tem gente que se contenta, quer ver outra coisa que as pessoas se contentam com pouco? Antes o Zé ia, bebia lá no boteco, agora ele está bebendo em casa, então tá bom. Tá bom? Tá bom? Isso é migalha. Repete comigo, fala assim: isso é migalha. Quando o plano de Deus é o quê? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É ou não é, gente? É essa promessa? Você deseja essa promessa para a sua vida? Amém? Só que no processo, por vezes a gente se cansa. Por vezes a gente também acha que talvez não seja para a gente, e aonde a gente chegou, tá bom aqui, já é o suficiente. A gente se acomoda com o básico. Tudo bem, está lá em casa, agora já não sai mais, tudo bem, continua bebendo, mas está lá, né? Já não entorna mais. Mas não é isso. O que Deus tem para fazer é muito maior. Muitos dizem crer que não é impossível para Deus, amém? Se eu falar aqui, assim, quem é que acredita que para Deus não há nada impossível? Meia dúzia disse amém. Jesus, você está até com medo de falar. Quem crê aqui que para Deus não há nada que é impossível? Amém. Mas estamos vivendo por isso? Ou nós estamos vivendo com essa mentalidade de mendigo espiritual? Porque muitas vezes, sabe os cachorrinhos, gente? Eu falei que eu não ia fazer. Vem cá, querido. Eu imitei nos 2 cultos da manhã porque não tinha transmissão, mas eu falei, não, à noite eu não vou fazer isso. Você estava aqui de manhã, não estava? Você não estava? Então você não tem problema, você representa, está tudo certo. Sabe o cachorrinho, quando toma uma bronca, irmão, que ele enfia o rabo no meio das pernas, baixinho, e aí como é que ele olha para o dono? Às vezes é essa oração que a gente está fazendo, quer ver? Só fica aí, imita aí, irmão. Senhor, se for da sua vontade, Pai, se puder, abra uma porta. Senhor, eu não sou merecedor, e eu só imagino Jesus lá, que eu morri numa cruz para te dar vida em abundância, você ainda acha que você não é merecedor. Mas vamos voltar para a oração do cachorro. Senhor, se possível for, visita, Senhor. Se for da sua vontade, transforma. A cara do cachorro, irmão.
Isso, o cachorrinho aí, cara do cachorro que não merece. Obrigada. Aplauda a vida dele. Por vezes, gente, é essa oração que a gente está fazendo. A gente não se aproxima do Senhor com ousadia, para nos apropriarmos das promessas, porque o que a palavra declara, que o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas, amém? Amém? Mas o meu povo perece por falta de conhecimento. E por vezes, ao invés da gente termos a identidade de filhos que nos assentamos à mesa, cujos planos de Deus são muito maiores e eles sequer chegaram ao nosso coração, nós estamos nos portando como os cachorrinhos que se aproximam da mesa do Senhor, não para pedir as bênçãos, não para nos assentarmos numa comunhão, mas para pedir as migalhas. Só que as migalhas não são para os filhos, as migalhas são para aqueles que ainda não reconheceram o Senhor como dono da sua vida. Não pedem pelo pão inteiro porque se acham o quê? Indignos ou estão cansados. Por vezes na nossa caminhada, por conta do processo, às vezes a gente se cansa e fala assim: ai, já cheguei até aqui, tá bom aqui para mim. Eu não tenho mais um vislumbre, para mim já está ótimo aqui. Talvez você já chegou agora, hoje dia 9 de novembro de 2025, talvez você já não tenha mais planos para esse ano. Talvez você está falando assim: vou começar a ter planos agora para o ano que vem, esse ano aqui a gente já está no final, já não dá mais tempo para nada. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Será que então Deus não pode fazer mais nada nesse ano? Pode ou não pode, gente? Pode! Só que na nossa atitude de mendigo espiritual, parece que a gente tem que começar um ano novo, para que de fato Deus possa fazer, porque parece que nesse ano as coisas ainda não. Mas o Senhor, Ele quer o quê? Repete comigo, fala assim: o Senhor, Ele é fiel. Repete comigo: mas quem vive de migalhas nunca experimenta a plenitude da promessa. Depois de uma grande vitória, o perigo é achar que já chegou onde precisava. E o passado pode virar o quê? Uma armadilha. Por vezes a gente se vê: eu nem esperava chegar até aqui. Mas e se eu te falar que talvez você chegou apenas a 40%, 50% daquilo que Deus deseja fazer na sua vida? E aí? E olha que alguns cultos atrás eu falei sobre estarmos roubando a glória de Deus, e isso me trouxe a memória. Falei assim: Senhor, se o Senhor está falando que a gente está se contentando com migalhas, é porque tem algumas pessoas que ainda não se posicionaram para que o Senhor reflita a tua glória através dela. Cotovela aí e fala assim: é para nós. Se você achou que eu ia falar que era para ele, não, é para nós o negócio. O Senhor deseja fazer muito mais, e a gente por vezes está aí nos limitando, porque a gente acredita que talvez aí já basta aquilo que a gente tem. Israel viu o mar se abrir, mas depois o que Israel fez? Israel reclamou. Teve saudade do passado, teve saudade do Egito, teve saudade de comer as cebolas, os legumes que eles tinham no Egito, quando o que Deus tinha para eles, o quê? Era uma terra que manava leite e mel. Então quando o passado se torna o referencial, a gente para de se mover. A gente para de colocar, de ter um vislumbre, de caminhar, de avançar para algo que está diante de nós. A gente o que? Se acomoda. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Deus fez a promessa da terra de Canaã para o povo de Israel, Deus não sabia que tinha gigantes na terra? Sabia ou não sabia? E por que a gente acha que Deus não sabe das dificuldades para, entre aspas, a gente cumprir o propósito? Posso ensinar uma oração para você? Uma frasezinha que a gente se ajuda? Repete assim comigo: em momentos de dificuldade, que dá um verdadeiro desespero, que parece que Jesus está dormindo no barco e não responde nada, a gente vai orar assim: Deus, parece que o Senhor está com problema. Quem fez a promessa? Quem fez a promessa? Só que quem está enxergando o gigante? Mas Deus tem, quem fez a promessa? Foi Deus. Então assim: Deus, então é o seguinte, o Senhor deu a promessa, mas tem um monte de gigante lá, então eu acho que o Senhor está com um problema.
eu tiro o problema de mim, de eu achar que é pelas minhas forças, de eu achar que é pelo meu jeito, que não é através de mim, é pela poderosa mão de Deus. O povo entrou na terra prometida, depois de 40 anos, apenas os que creram entraram. Dentro dessa nossa trajetória entre Deus fazer a promessa e haver o cumprimento da promessa, repete comigo, tem um processo. E eu vou repetir aqui o mesmo exemplo que eu dei no culto de mulheres. Vamos supor aqui que você tem 15 mil reais para dar. Amém, glória a Deus. Tem? Fala assim, receba, Senhor, tenho 15 mil reais para dar. Mas você também tem um filho de 10 anos de idade, ok? Vai que você tem também. Amém? Fala assim, então tá bom, eu tenho um filho de 10 anos de idade. Você vai pegar esses 15 mil reais e vai entregar na mão desse seu filho que tem 10 mil? Que tem 10 anos? Por que não? Por que não? Porque não vai saber fazer. Porque vai comprar tudo em chocolate. Porque vai distribuir com todos os amigos. Não vai saber nem onde foi quem enfiou o dinheiro. Mas criatura, você não ama teu filho? Você ama ou não ama? Mas você não vai dar o dinheiro para ele? Deus também não. Enquanto a gente não souber o que fazer, enquanto nós não tivermos a maturidade para receber, Deus também vai nos dar. Só que é nesse processo que muitas pessoas se contentam para o lugar aonde elas chegaram e não têm a disposição de continuar no processo para o cumprimento da promessa. Deu para entender? Para no processo, ao invés de avançar, permite que o medo, permite que o comodismo paralise e fala assim, já tá bom, já cheguei nem aonde eu imaginava, eu sei que Deus prometeu, mas que a minha casa estaria inteira na casa do Senhor, que eu e minha casa serviríamos ao Senhor, mas só já de não estar saindo fora de casa já tá bom. O que é isso? Repete comigo, se contentar com migalhas. É exatamente isso, e é dessa conduta que nós muitas vezes estamos agindo. Pessoas que já viveram algo sobrenatural de Deus têm receio de se posicionar, porque parece que, e se Deus não fizer de novo? Deus já fez o milagre uma vez, mas vai que Ele não faz de novo, eu vou arriscar, ou usar mais uma vez e vai que Deus não faz. E aí eu quero te fazer uma pergunta, quantas vezes Jesus fez a multiplicação dos pães? Quantas? Sobrou ou faltou pão? Sobrou. 12 cestos e 7 cestos. Sobrou porque o nosso Deus é um Deus de abundância e não de escassez. Deus não é um Deus que faz uma vez só. Deus, Ele não quer apenas que a gente celebre o que Ele já fez. Deus quer que a gente avance para aquilo que Ele ainda vai fazer. Porém, quem vive da última vitória acaba perdendo a fome pelo novo. Acaba perdendo a fome e o desejo de continuar avançando, de continuar buscando. No Salmo 23, Davi faz uma declaração: preparas uma mesa para mim. Que mesa é essa? Repete comigo, na mesa tem comunhão, tem honra e tem acesso. Então o Senhor deseja que nós venhamos ter o quê? Comunhão com Ele. Que nós venhamos buscar por essa palavra viva, por essa unção fresca e pelo propósito dEle que é renovado sobre a nossa vida. Mas quando nós mantemos a nossa comunhão com Ele na mesa, não sentado no chão, como cachorrinho, pedindo pelas migalhas que caem da mesa. A mesa é o lugar dos filhos. Repete comigo, fala, a mesa é o lugar dos filhos. As migalhas são um consolo dos que ainda não entenderam que são filhos. Então quando nós nos contentamos por medo, na verdade, que será que Deus vai fazer de novo? Isso aí, na verdade, não é humildade, mas é uma incredulidade disfarçada. A gente se esconde atrás disso e fala assim, não, para mim já está bom. Deus é aquele que se alegra com a prosperidade dos seus servos. Jesus veio para que a gente tenha vida e a tenha em abundância. Repete comigo, abundância de paz, abundância de alegria, abundância de amor. Uma vida abundante nele, de fazermos dele, de termos ele no centro das nossas vidas. Então Deus quer filhos que sonham. Cotovela aí e fala assim, Deus quer filhos que sonham e não sobreviventes espirituais.
Porém aí o comodismo e o medo têm feito que muitas pessoas se sentarem longe da mesa. E é preciso o quê? 3 atitudes para sair dessa vida de cachorrinho espiritual, de ser mendigo espiritual, amém? Fala, para sair das migalhas, amém? Então repete assim comigo. Primeiro, reconheça o seu lugar. Olha aí para essa pessoa e declara para ela assim: você não é um cachorrinho espiritual. Fala, você é filho do rei. Amém? Fala, eu sou filho do rei. Segunda coisa, peça mais a Deus. Repete comigo, peça mais a Deus. Gente, Deus não tem problema com a nossa ousadia. Ele não tem problema algum com isso. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. Que pai cujo filho pedindo pão vai dar pedra? Você dá pedra para o seu filho? Por que Deus nos daria? Ele vai nos capacitar, Ele vai nos aperfeiçoar. O nosso problema é a gente se contentar, fala, com as migalhas. Fala, mas hoje não mais. E terceiro, haja pela fé. Pare de aceitar o mínimo. Aquela mulher, ela conseguiu a cura da sua filha. Por quê? Porque ela não desistiu. Porque ainda que Jesus não respondesse, ainda que Jesus tivesse tratado ela com indiferença, ainda que Jesus tivesse chamado ela de cachorrinha, ela o adorou. Então repete comigo, agir pela fé. Deus quer que a gente cresça dessa posição. Senhor, dá-me das migalhas para, Senhor, faça-me assentar à mesa do banquete contigo. Senhor, eu quero ser saciado pelo Senhor. Deus quer que a igreja saia dessa mentalidade de mendigo espiritual e viva com a consciência de quem foi convidado a estar à mesa. Amém? Só os convidados a se assentarem à mesa, levantem-se agora. Não mais como mendigos espirituais, não mais como cachorrinhos, mas como aqueles que sabem que são filhos do Deus Altíssimo e que são chamados a sentarem-se à mesa e não mais mendigar pelas migalhas. Repete, conta aí para quem está perto de você e fala assim: Jesus não quer te dar migalhas, Jesus quer te dar o pão da vida. Jesus é esse pão da vida que sacia as nossas vidas e que nos conduz a águas tranquilas, a passos verdejantes. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, a você refletir como tem sido a sua oração. Se essa oração tem sido como a desse cachorrinho, indigno, não merecedor, cabisbaixo. Senhor, se tu podes, se tu quiseres, Senhor, eu não mereço. Senhor, eu sou bichinho de Jacó. Tu és o Filho do Deus Altíssimo. Tu és convidado a sentar-se nessa mesa. Jesus não morreu numa cruz para que a gente mendigue por migalhas, mas para que a gente requeira o reino de Deus manifesto sobre essa terra. Porque o reino de Deus é chegado a vós. Senhor, nós queremos que esse reino se manifeste sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas. Chega, Senhor, de sermos pedintes espirituais. Queremos estar posicionados nessa palavra, Pai, de que aquele que conhece o seu Deus será forte e fará proezas, que avançará, que tem poder para pisar em serpentes e escorpiões, e mal algum nos causará dano. Senhor, nós estamos assentados contigo nas regiões celestiais. Estamos contigo, Senhor, para governar. Nós te pedimos, tira de nós, Senhor, essa mentalidade de sobrevivência e restaura, Senhor, a nossa fome pela Tua presença. Senhor, que a gente não venha se contentar com as migalhas que caem da mesa, Senhor, quando o Senhor tem muito mais para fazer em nós e também, Pai, para fazer através de nós. Tira, Senhor, essa mentalidade nossa, mediana, de nos contentarmos com o lugar em que nós já alcançamos, quando o Senhor tem uma fonte de águas vivas para jorrar ainda mais daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Que nós venhamos saber em todo tempo que o Senhor preparou para nós uma mesa, e nela há tudo aquilo, Senhor, que nós precisamos.
Doce Espírito Santo, nós queremos estar posicionados nessa mesa como filhos amados, como filhos do Pai, Senhor Celestial. Não mais como mendigos espirituais, Senhor, mas como filhos amados do Teu amor.